me chamo Maria Helena, sou professora de matemática, com mais de 30 anos de experiência em ensino fundamental e ensino médio. Criei este canal com o objetivo de tornar mais fácil o entendimento da matemática. Por isso eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ao final de cada aula, se tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar. Desde já o meu muito obrigado. Multiplicação de frações. Antes de nós aprendermos o algoritmo ou decorarmos regras, vamos entender o significado de 1/2 vezes 1/4. Quando tem o sinal vezes aqui, eu estou querendo dizer que eu quero saber quanto é 1/2 de 1/4, certo? Quantas vezes é 1/2 da fração 1/4? Então, primeiro eu vou fazer um desenho representando a fração 1/4. Então, vamos lá. Eu tenho inteiro, supondo que esteja dividido em 4 partes iguais, e vou pegar uma dessas partes. Então, aqui está representada a minha fração 1/4, uma das 4 partes iguais em que o inteiro foi dividido. Eu quero a metade disso, então o que eu tenho que fazer? Eu vou redividir o meu inteiro pela metade, certo? Então, agora o meu inteiro está dividido em 8 partes iguais. E eu quero uma dessas partes, né? Então, eu vou querer uma das 8 partes iguais em que meu inteiro ficou dividido. Ou seja, 1/2 de 1/4 ou 1/2 vezes 1/4 é igual a 1/8, certo? Então, eu tenho uma das 8 partes iguais em que o meu inteiro foi dividido. Na prática, dá para perceber que é 1 vezes o 1 dá 1, 2 vezes o 4 dá 8. Vamos ver mais alguns exemplos para entender melhor esse conceito e depois passaremos para a divisão de frações. 2/3 vezes 3/4, ou seja, eu quero saber quanto é 2/3 de 3/4. Então, novamente, nós vamos fazer o nosso inteiro dividido em 4 partes iguais e vamos pegar 3. Nossa, tá feia a coisa. Vamos imaginar que essas 4 partes sejam iguais, né? Das quais eu vou pegar 3. Certo? Então, aqui está representada a minha fração 3/4. Eu peguei 3 das 4 partes supostamente iguais em que meu inteiro foi dividido. Eu quero saber quanto é 2/3 disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir novamente o meu inteiro em 3 partes iguais. E agora eu vou pegar 2 dessas partes. Eu vou pegar 1, 2, né? Então, quantas partes do meu inteiro eu tenho em rosa e amarelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 das 12 partes em que o inteiro foi dividido. Ou seja, eu tenho a metade, né? Essa fração é exatamente igual à fração 1/2, ou seja, são equivalentes. Então, 2/3 e 3/4 é 6/12. Como eu falei, na prática é 2 vezes o 3 dá 6, 3 vezes o 4 dá 12. Para multiplicar frações, basta que eu faça numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 8, 32. Lembrando que sempre que for possível eu tenho que simplificar. Mais um exemplo, 3/5 vezes 7/8. Né? Então, 3 vezes o 7 dá 21, 5 vezes 21, 5 vezes o 8 dá 40. Nenhuma delas dá para simplificar, tá certo? Então, na prática, numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que eu sempre posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador como em cruz aqui, ó. Eu poderia ter simplificado esse
3 com esse daria 2 quartos, simplificando o meio, tá certo? Também poderia simplificar o 2 com 4. Então, é possível simplificar numerador com denominador de uma fração, da mesma fração, ou numerador de uma com o denominador da outra. Lembrando, numerador de uma com o denominador da outra, né? Ou numerador de uma com seu próprio denominador. Então, eu posso simplificar tanto em cruz como a própria fração. E sempre que for possível, simplifique. Porque quanto menor a fração, mais fácil fica, menor a representação da fração, mais fácil fica de fazer a conta. Então, agora nós vamos ver a divisão de frações. Quando eu divido, por exemplo, 20 dividido por 2, o que eu quero saber na verdade? Eu quero saber quantas vezes o número 2 cabe no número 20. 1/2 dividido por 1/4 significa que eu quero saber quantas vezes a fração 1/4 cabe na fração 1/2. Então, vamos desenhar a fração 1/2. Então, o meu inteiro está dividido ao meio e eu peguei, lembrando que vamos imaginar que essas divisões estejam bem certinhas, sejam iguais. E eu vou pegar a metade. Mas a fração 1/4, o meu inteiro vai estar dividido em 4 partes iguais. Quantos 1/4 tem na fração 1/2? Então, eu tenho este 1/4, tá certo? E tenho este 1/4 também, ou seja, eu tenho 2 1/4 na fração 1/2. Então, 1/2 dividido por 1/4 é igual a 2. Na prática, nós podemos fazer ou multiplicar em cruz. Quando eu tenho uma divisão, eu posso multiplicar em cruz. Então, 1 vezes o 4, fazendo assim, vai dar 1 vezes o 4 dá 4, 2 vezes o 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ou fazer como a regrinha manda. O que a regrinha manda? Copiar a primeira fração, inverter a operação e inverter a segunda fração. Inverter a fração é trocar o numerador com o denominador. Então, o 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. Agora, é uma multiplicação. Então, uma vez multiplicação, lembrando, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes o 4 dá 4 e 2 vezes o 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Vamos fazer mais um exemplo? E aqui, eu quero saber quantas vezes a fração 2/11 cabe na fração 6/11. Então, vamos fazer essa fração. Eu vou dividir o meu inteiro em 11 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos supor, né? Vamos fazer um esforcinho, supondo que sejam 11 partes iguais. Das quais eu vou pegar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos 2/11 tem aqui dentro? Então, ó, daqui até aqui tem 1, né? Daqui até aqui tem mais 1, daqui até aqui tem mais 1. Então, aqui eu tenho 2/11, peguei 2 das 11 partes, 2/11, 2/11. Ou seja, 6/11, 2/11 cabe 3 vezes no 6/11. Então, a resposta aqui é 3. Fazendo a multiplicação, se eu quiser fazer a multiplicação em cruz, né? Vai ficar 66 dividido por 22, que dá 3. Ou fazendo a regrinha, né? Copia a primeira fração, inverte a operação e a segunda fração, certo? Então, aqui vai ficar 66 dividido por 22, que também dá 3. Lembrando que aqui eu podia simplificar, né? Se eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar o numerador de uma com o denominador da outra, que daria 1, e aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Bem mais fácil. Então, sempre que for possível, simplifiquem. Então, agora nós vamos fazer algumas expressõezinhas. Primeiro, começaremos com multiplicação e divisão apenas. Depois, faremos outras expressões envolvendo as 4 operações, para que esse conteúdo fique bem fácil na cabeça de cada um de vocês, tá certo? Então, aqui eu tenho uma expressão numérica bem simplesinha, né?
uma multiplicação e uma divisão. Lembrando que quando eu tenho uma expressão numérica, eu tenho que resolver sempre da forma como aparece, ou da esquerda para a direita. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação e depois a divisão. Eu não posso chegar aqui e fazer primeiro a divisão, dá tudo errado. Então, tem que ser na ordem que aparece. Como a multiplicação apareceu primeiro, é ela que eu vou fazer primeiro. Então, fazendo a multiplicação, como é que eu faço a multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que eu posso simplificar aqui, mas eu não vou simplificar agora, vou deixar para depois. Mas se eu quisesse, eu poderia dividir já o 4 e o 2, daria 2/3, tá certo? Então ali vai ficar 1/4 uma vez o 4 dá 4, 2 vezes o 3 dá 6, dividido por 1/5. Agora, como eu não simplifiquei lá, eu vou simplificar essa fração primeiro, para facilitar a minha vida. Então, aqui dá para dividir por 2 o numerador e o denominador. Vai ficar 2/3 dividido por 1/5. Aqui eu vou multiplicar em cruz, porque é o processo mais simples, né? Então, lembrando, eu sempre começo do numerador, né? É assim. Numerador e depois o denominador da primeira fração. Então, não posso inverter isso aqui, senão eu erro, né? Então, 2 vezes o 5 dá 10. 3 vezes o 1 dá 3. 3 décimos é o resultado da minha expressãozinha. Essa aqui primeiro aparece a divisão, então primeiro eu vou fazer a divisão. Lembrando que a divisão eu posso multiplicar em cruz, começando do numerador com o denominador, será o numerador da fração resultante. O denominador com o numerador será o denominador da fração resultante, né? Então, 3 vezes o 3 dá 9. 4 vezes o 2 dá 8, multiplicado por 1/5. Agora, a multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que nenhuma dessas frações resultantes deu para simplificar, porque se fosse possível simplificar, eu tenho que simplificar até encontrar a fração irredutível. Nesse caso, 10/3 não dá para simplificar e 9/40 também não, tá certo? Agora, nós vamos fazer umas expressãozinhas numéricas usando parênteses, colchetes e também soma e subtração. Vamos misturar as quatro operações para que fique bem claro esse conteúdo. Então, nessa expressãozinha numérica, eu tenho parênteses, colchete e frações fora do colchete. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses, depois o colchete e por último o que está fora. Lembrando que sempre na ordem que aparece. Então, aqui vai ficar 3/5 mais multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador, dividido por 5/3, menos 1/8. Como aqui não tem nenhum sinal, é como se as duas fossem positivas, então vai sair o sinal positivo. Então vai ficar 3/5 mais 1/6 dividido por 5/3 menos 1/8. Vou fazer dentro do colchete. O que é dentro do colchete? Uma divisão. Como é que eu faço a divisão? Numerador com denominador e denominador com numerador. Então, vamos lá. Vai ficar 3/5 mais, aqui dentro do colchete vai ficar 1 vez o 3 dá 3. 6 vezes o 5 dá 30. Menos 1/8. Essa fração é possível de ser simplificada por 3. Então, nós vamos simplificar, porque fica mais fácil a nossa vida depois, né? Então, vai ficar lá 3/5 mais 1/10 menos 1/8. A mesma coisa aqui, ó. Os sinais são iguais, os dois são demais, então vai sair sinal mais. Então, vai ficar 3/5 mais 1/10 menos 1/8. Agora, eu tenho uma soma e subtração de frações. O que eu tenho que fazer? Mínimo múltiplo comum
nela, né? Então, ou seja, tem que achar um denominador, o menor denominador que seja ao mesmo tempo múltiplo de 5, de 10 e de 8. Muito bem, então vamos lembrar do mínimo múltiplo comum? Eu tenho que dividir por números primos, basta que um dos números seja divisível por ele para que eu pegue. Então, o primeiro primo é o 2, eu tenho 10 e 8 que são divisíveis por 2. Copio 5, 10 dividido por 2 dá 5, 8 dividido por 2 dá 4. O 4 ainda é divisível por 2. Então, vamos continuar com o 2. O 2 ainda é divisível por 2. Agora, o próximo primo é o 5. Vai dar 1, 1 e 1. Quando chegou no 1, terminou, né? Então, agora vamos multiplicar. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou fazer 2 vezes o 5, que dá 10, 10 vezes o 2, que dá 20, 20 vezes o 2, que dá 40. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 5, 10 e 8 é 40. Então, vamos lá. 40 mais 40 menos 40. Se o 5 virou 40, ele foi multiplicado por 8, então eu tenho que multiplicar também o 3, né? Porque senão eu altero o resultado da minha fração. 24 e 40 avos é equivalente a 3 quintos. O 10 foi multiplicado por 4, então 1 também será multiplicado por 4. 4 e 40 avos equivale a 1 décimo. O 8 foi multiplicado por 5, desculpe, então o 1 também será multiplicado por 5. 5 e 40 avos é equivalente a 1 oitavo. Agora eu posso fazer a continha, né? O que eu vou fazer? Vou copiar o denominador e vou fazer as continhas com o numerador, na ordem que aparece. Então, 24 mais 4 dá 28. 28 menos 5... 17/40 avos, que não dá para simplificar. Portanto, é uma fração irredutível e é o resultado da nossa conta, tá certo? Vamos fazer uma última expressão para não ter mais nenhuma dúvida, tá bom? Então, essa expressão tem 2 parênteses, depois o colchete e um número fora, né? Um número fracionário fora. Então, vamos resolver esse parênteses e esse para depois resolver dentro do colchete. Então, vamos lá. 4 terços mais. Aqui dentro tem uma divisão de frações. Então, 1 vez o 5 dá 5. 2 vezes o 3 dá 6. Menos. Aqui eu tenho uma multiplicação de frações. Então, numerador com numerador, cuidado para não confundir, tá? Divisão, multiplicação. Então, 1 vezes o 1 dá 1. 4 vezes o 3 dá 12, menos 2 terços, igual. Aqui os dois sinais são iguais, porque quando não tem nada a gente já sabe que é mais, então vai sair sinal mais. Em compensação, aqui os sinais são diferentes, então aqui seria mais e aqui menos. Então, sinais diferentes vai sair menos. Então, vai ficar 4 terços mais 5 sextos menos 1 e 12 avos, né? Desculpa, é que eu tinha esquecido de fechar o colchete, né? Tudo isso menos 2 terços, que vai ser igual. Aqui, o mínimo múltiplo comum é 12, por quê? Porque o 12 é múltiplo de 6 e é múltiplo de 3, né? Então, eu não preciso decompor. Eu já sei que o denominador das frações tem que ser 12. Qual o número que eu multipliquei o 3 para se transformar em 12? Foi por 4. Então, 4 vezes o 4 dá 16. 16 e 12 avos é equivalente a 4 terços. O 6 eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes o 5 dá 10. 10 e 12 avos é equivalente a 5 sextos. Aqui eu não alterei, então também não altero, certo? Agora, os denominadores são iguais, então eu vou copiar o denominador e vou fazer as operações com o numerador. Agora, como os denominadores já são iguais, eu vou copiar o denominador e vou fazer as operações com o numerador, que é 16 mais 10 menos 1, menos 2 terços, igual. 16 mais 10 dá 26. 26 menos 1 vai dar
25 com sinal positivo, porque aqui não tem sinal nenhum, né? 25 e 12avos. Menos 2/3. Novamente, o 12 é múltiplo de 13, então o mínimo múltiplo comum é 12. Então vai ficar lá, igual 12 menos 12. Aqui não alterou, então eu copio 25. O 3 eu multipliquei por 4, então eu tenho que multiplicar o 2 também por 4, que vai dar 8. Vai ficar 12, 25 menos 8 dá 17. Também não dá para simplificar, nenhuma resultado deu para simplificar, não é verdade? Então assim, ó, na aula de hoje foi um pouco extensa, porque nós vimos multiplicação e divisão de frações, e depois nós fizemos uma revisão de todas as operações, das 4 operações até agora estudadas. Então lembrando, multiplicar frações é numerador com numerador, denominador com denominador. Para dividir, usando o processo, eu copio a primeira, faço a divisão, a inversão da divisão para a multiplicação e inverto a segunda fração. Mas eu também posso multiplicar em cruz, né? Numerador de uma com denominador da outra. Numerador com denominador vai ser o numerador. Denominador com numerador vai ser o denominador. Tá certo? Se vocês ficarem em dúvida, volte à aula, porque é muito importante que vocês entendam, principalmente essa parte de expressãozinha, né, numérica, que já vão pegando o macete para os próximos conteúdos. Muito obrigada e até a próxima aula.